O papel tremia em minhas mãos enrugadas enquanto eu ajustava os óculos para ler melhor. É só uma formalidade, mãe. Nada demais. Assina logo que o Dr. Paulo está com pressa, disse Cristina, minha filha mais velha, com aquela impaciência que se tornara sua marca registrada nos últimos anos. Algo no tom dela me incomodou, mas foram as letras miúdas na última página que fizeram meu coração falhar uma batida. Ali, parcialmente riscado com caneta azul, mas ainda perfeitamente legível, estava escrito: transferência total e irrevogável de propriedade e bens, incluindo a residência localizada na Rua das Palmeiras, 237, para a primeira parte, invalidando qualquer direito da cedente de permanecer ou retornar ao imóvel após a conclusão deste acordo. Minha casa. A casa que construí com Antônio, tijolo por tijolo, durante nossos 42 anos de casamento. A casa onde criei meus 3 filhos. A casa que, segundo aquele papel que minha própria filha me estendia com um sorriso artificial, não seria mais minha se eu assinasse aquele documento aparentemente inocente. Tem certeza que não quer ler com calma, Dona Teresa? A senhora tem todo o direito de analisar o documento, disse o jovem que acompanhava Dr. Paulo, um assistente que parecia desconfortável com a situação. Vi os olhos de Cristina faiscarem na direção dele. Que bobagem, não precisa. Mamãe confia em mim, não é? Ela apertou minha mão com força desnecessária. É só para organizar aquela papelada do banco, lembra? Para facilitar sua vida agora que o papai não está mais aqui. Senti um nó na garganta. Antônio havia partido há apenas 8 meses. 8 meses de luto, de noites acordada abraçada ao travesseiro dele, ainda sentindo seu cheiro se esvaindo dia após dia. 8 meses sendo cuidada por Cristina, que sutilmente assumiu o controle de tudo. Minhas contas, meus remédios, minhas decisões. Acho que vou ler sim. Respondi com uma firmeza que não sentia dentro de mim. A sala de estar, antes acolhedora, parecia ter esfriado 10 graus. Mãe, já está escurecendo e o Dr. Paulo tem outros compromissos. Não seja difícil. Cristina tentou pegar o papel de volta, mas eu o afastei. Foi quando notei outra linha, meio escondida entre parágrafos. Procuração plena para a movimentação de quaisquer valores em contas bancárias. O advogado pigarreou, visivelmente constrangido. Talvez seja melhor remarcarmos, Dona Cristina. Sua mãe tem direito a... Não precisa remarcar nada, Cristina quase gritou, abandonando a máscara de filha paciente. Mamãe está ficando esquecida, confusa. Semana passada, ela colocou fogo na cortina da cozinha porque esqueceu o fogão ligado. Não é mesmo, mãe? Conta para eles. Olhei para minha filha e não reconheci seus olhos. Eram os mesmos olhos castanhos que herdara de Antônio, mas havia algo diferente neles agora. Algo frio, calculista. Algo que me fez lembrar que, das poucas vezes que Antônio e eu brigamos em nosso casamento, uma delas foi porque ele disse que Cristina tinha uma queda perigosa por dinheiro fácil. Nunca coloquei fogo em cortina nenhuma. Respondi calmamente, dobrando o papel. E acho que não vou assinar isso hoje. O rosto de Cristina transformou-se numa máscara de raiva que ela rapidamente tentou disfarçar com um sorriso forçado. Está vendo o que eu disse? Ela não lembra mais das coisas. Semana passada os bombeiros estiveram aqui. Foi quando meu neto Lucas, filho de Cristina, entrou na sala vindo da cozinha com um copo d'água. Ele tinha apenas 17 anos, mas seus olhos já carregavam uma sabedoria além de sua idade. Vó, tudo bem? Mãe, por que a senhora está gritando? Ele se aproximou, olhando desconfiado para o advogado e seu assistente. Não estou gritando, Lucas. Volte para seu quarto. Isso é assunto de adulto. Cristina respondeu, mas era tarde demais. Lucas já estava ao meu lado, sua mão jovem e forte sobre meu ombro. Que papel é esse, vó? É um documento que sua mãe quer que eu assine. Algo sobre transferir minha casa para o nome dela. Lucas arregalou os olhos, depois encarou a mãe com uma expressão que misturava decepção e não surpresa. Mãe, a senhora não fez isso. Naquele momento percebi que não estava sozinha. Que talvez, apesar da traição da minha própria filha, ainda houvesse aliados sob meu teto. E também entendi que a batalha que começava ali seria muito mais difícil e dolorosa do que qualquer luto que eu já tivesse enfrentado. Doutor, Paulo, acredito que não precisamos mais dos seus serviços hoje, disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Lucas, você pode mostrar a porta para estes senhores, por favor? Quando o advogado saiu, levando consigo o papel não assinado, eu sabia que aquela noite era apenas o começo. O começo de uma guerra silenciosa dentro da minha própria família, dentro da minha própria casa. Uma casa que, por pouco,
quase deixou de ser minha. Meu nome é Teresa Oliveira Santos. Tenho 68 anos e nasci em Recife, mas vivo em São Paulo há mais de 4 décadas. Vim para a capital paulista com Antônio quando éramos recém-casados. Ele com uma promessa de emprego na construção civil, e eu com um diploma de professora primária e muitos sonhos na bagagem. Nossa vida nunca foi de luxos. Economizamos centavo por centavo para comprar o terreno no bairro do Ipiranga, que na época era quase periferia. Antônio construiu nossa casa aos poucos, nos fins de semana, com a ajuda de alguns colegas de obra. Eu dava aulas durante o dia e à noite costurava uniformes escolares para complementar a renda. Foram anos difíceis, mas éramos felizes em nossa simplicidade. Cristina nasceu 2 anos depois de nos mudarmos para a casa própria. Era uma menina linda, de cachinhos escuros e um olhar curioso que parecia querer devorar o mundo. Depois vieram Marcos e Juliana, com 3 anos de diferença cada. 3 filhos, criados com amor, educação pública e muitos sacrifícios. Antônio conseguiu progredir, de servente a mestre de obras, e finalmente a pequeno empreiteiro. Nunca ficamos ricos, mas conseguimos dar faculdade para os 3 filhos. Algo que nem ele nem eu tivemos oportunidade de fazer. Esse sempre foi nosso maior orgulho. A casa cresceu junto com a família. Primeiro um segundo quarto, depois mais um banheiro, uma varanda nos fundos, um pequeno jardim na frente onde plantei rosas e manjericão. Cada canto tem uma história. Cada parede guarda o eco das risadas, discussões e confidências de uma família que crescia junta. Hoje, a casa vale muito mais do que jamais imaginamos. O bairro valorizou, São Paulo expandiu, e nosso lar simples tornou-se um imóvel cobiçado. Antônio sempre foi prudente com dinheiro. Além da casa, deixou um seguro de vida modesto e algumas economias na poupança. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para me dar segurança na velhice. Ou seria, se eu ainda tivesse controle sobre esses recursos. Antônio partiu de repente, um infarto fulminante enquanto podava as plantas do jardim numa manhã de domingo. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras ou recomendações. Num minuto ele sorria, reclamando das dores nas costas que o incomodavam há dias. No seguinte, estava no chão, os olhos abertos fitando o céu, a tesoura de jardim ainda na mão. O luto veio como uma tsunami, arrasando tudo o que eu conhecia. Nas primeiras semanas, mal conseguia levantar da cama. Foi quando Cristina se ofereceu para cuidar de tudo. Na época, pareceu um gesto de amor filial. Ela organizou o funeral, lidou com a papelada do seguro, assumiu minhas contas bancárias temporariamente, começou a gerenciar meus remédios para pressão alta e diabetes. Marcos mora em Curitiba com a família e vem me visitar a cada 2 ou 3 meses. Juliana está em Portugal há 5 anos, tentando uma vida melhor com o marido e os gêmeos pequenos. Com os filhos distantes, Cristina naturalmente assumiu o papel de cuidadora. Ela e o filho Lucas se mudaram para minha casa para que eu não ficasse sozinha. No início, foi um conforto ter companhia. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, Cristina começou a tomar decisões por mim. Pequenas coisas no começo: que comida comprar, que roupa eu deveria vestir, quais programas de TV eram adequados para mim. Depois, coisas maiores, a quem eu poderia ou não telefonar, que amigas podiam me visitar, se eu podia ou não sair sozinha para a padaria da esquina. É para seu próprio bem, mãe, ela dizia quando eu protestava. A senhora não pode se esforçar muito. Lembra o que o médico disse sobre seu coração? O médico, Dr. Rodrigo, um cardiologista que eu nunca tinha visto antes e que, segundo Cristina, era especialista em idosos. Nas 2 consultas em que fui, sempre acompanhada por ela que não me deixava falar a sós com ele, o médico parecia mais interessado em concordar com minha filha do que em me examinar propriamente. Há 1 mês, notei que minhas amigas do bingo pareciam me evitar. Dona Lourdes, minha vizinha de 30 anos, mal me cumprimentava quando nos encontrávamos no portão. Foi seu Juvenal, o dono da padaria, quem deixou escapar algo sobre "sua filha disse que a senhora anda muito confusa inventando histórias". Que histórias? Eu não entendia. Até descobrir, por acaso, que Cristina andava espalhando pelo bairro que eu estava com demência senil, que tinha episódios de agressividade, que esquecia onde estava, que inventava situações. Tudo mentira. Tudo parte de um plano que só agora começa a fazer sentido. Lucas é minha única companhia genuína. Meu neto cresceu como uma versão melhor do pai, que abandonou Cristina quando o menino tinha apenas 2 anos. É um rapaz sensível, observador, que muitas vezes parece perceber mais do que diz.
Ele termina o ensino médio este ano e sonha em estudar direito, para defender os mais fracos, como ele diz. E agora, depois daquela tentativa descarada de me fazer assinar um documento que me deixaria sem teto, começo a perceber que talvez eu seja uma desses mais fracos que precisam de defesa. Olho pela janela do meu quarto, o mesmo quarto onde dormi com Antônio por décadas, e vejo o jasmim que plantamos juntos florescendo no quintal. Seu perfume ainda chega até aqui nas noites quentes, trazendo memórias de tempos mais simples, mais honestos. Cuide-se, Teresa. Nem todo sorriso é sincero. Antônio costumava dizer. Meu marido sempre teve um sexto sentido para pessoas falsas. Será que ele tentou me avisar sobre a própria filha e eu não quis ouvir? Amanhã, quando Cristina sair para o trabalho, ela é gerente de uma loja de departamentos no shopping. Vou ligar para Marcos. Preciso contar o que está acontecendo. Preciso de aliados nessa batalha silenciosa que se desenha dentro das paredes que Antônio construiu com tanto amor. Porque uma coisa eu aprendi em quase 7 décadas de vida. Família deveria ser porto seguro, não campo de batalha. Mas quando se transforma nisso, é preciso escolher entre lutar ou se render. E Teresa Oliveira Santos nunca foi de se render. Não consegui dormir aquela noite. Revirei na cama, repassando na mente cada detalhe do ocorrido, cada expressão de Cristina, cada palavra daquele documento que por pouco não assinei. Por volta das 5 da manhã, cansada de olhar para o teto, levantei-me silenciosamente e fui para a cozinha fazer um café. O amanhecer sempre foi meu momento favorito do dia. Havia algo mágico em ver a cidade despertando lentamente. As primeiras luzes se acendendo nas janelas vizinhas. O cheiro do pão fresco da padaria do seu Juvenal chegando com a brisa. Sentei-me na pequena mesa da cozinha. Aquela mesma onde alimentei meus filhos quando pequenos. E me permiti um momento de paz antes da tempestade que eu sabia que viria. Às 7 em ponto, ouvi os passos de Cristina descendo as escadas. Ela sempre foi metódica, previsível em suas rotinas. Entrou na cozinha já arrumada para o trabalho, o cabelo preso num coque severo, o blazer azul marinho impecavelmente passado. "Mãe, a senhora não dormiu?" perguntou ao me ver, mas seu tom não carregava preocupação genuína. Era mais uma constatação irritada, como se minha insônia fosse um inconveniente para ela. "Dormi mal", respondi simplesmente, servindo uma xícara de café para ela. Um pequeno gesto de normalidade, como se o episódio da noite anterior não tivesse acontecido. Cristina sentou-se à minha frente, verificando mensagens no celular enquanto bebia o café. Finalmente, sem levantar os olhos do aparelho, disse em tom casual. "Sobre ontem, mamãe, a senhora entendeu tudo errado. Entendi errado a parte onde você tentou me fazer assinar a transferência da minha casa para seu nome?" Mantive a voz calma, quase desinteressada. Ela finalmente me olhou, um sorriso condescendente nos lábios. Não era nada disso. Aquilo era só uma procuração para eu poder cuidar melhor das suas contas, resolver pendências no banco. A senhora viu fantasmas onde não existem. Então, por que o documento mencionava especificamente esta casa? Por que dizia que eu não poderia mais morar aqui depois de assinar? Cristina soltou um suspiro exasperado. "Mãe, aquilo era só linguagem jurídica padrão. Ninguém ia tirar a senhora de casa nenhuma. Francamente, essa desconfiança toda... Depois a senhora não entende por que estamos preocupados com seu estado mental." Aquela palavra, "estamos", me atingiu como um soco. Quem mais além dela estava preocupado? "O Dr. Paulo me ligou ontem à noite." Ela continuou. "Ficou muito preocupado com seu comportamento. Disse que nunca viu uma senhora da sua idade tão... instável. Ele até sugeriu que consultássemos um geriatra especializado em demência." Demência. A palavra pairou entre nós como uma ameaça velada. "Interessante", respondi pausadamente, porque o assistente dele parecia bastante preocupado com a forma como você estava me pressionando a assinar algo sem ler. O rosto de Cristina endureceu por um instante, mas ela rapidamente recuperou a compostura. "Aquele garoto nem é formado ainda, mãe. O que ele sabe? Dr. Paulo tem 30 anos de experiência." Bebi um gole do meu café, ganhando tempo para escolher minhas próximas palavras. "Vou ligar para Marcos hoje." Foi como apertar um interruptor. A expressão de Cristina mudou instantaneamente. "Para quê? Para preocupar seu irmão à toa? Ele está ocupado com o novo emprego, com os problemas da Cláudia com a gravidez de risco. A última coisa que Marcos precisa agora é a senhora inventando histórias." "Não estou inventando nada, Cristina. Só quero conversar com meu filho." Ela se levantou abruptamente, pegando a bolsa. "Faça o que quiser, mãe. Mas não diga que não avisei quando Marcos ficar bravo com a senhora por criar caso do nada." Depois que ela saiu,
Fiquei ali, na cozinha silenciosa, tentando processar a magnitude da manipulação que acabara de testemunhar. Como Cristina podia mentir tão descaradamente? Como podia tentar me fazer duvidar do que eu tinha visto com meus próprios olhos? Às 9 horas, quando tinha certeza de que Cristina já estaria no shopping, peguei o telefone para ligar para Marcos. Foi quando percebi. O telefone fixo estava mudo. Tentei o celular. Sem sinal, sem internet. Vó? A voz de Lucas me sobressaltou. Ele estava parado na porta da cozinha, ainda de pijama, o cabelo desgrenhado de quem acabou de acordar. Tá tudo bem? O telefone não funciona, respondi, sentindo um frio na espinha. Lucas fez uma careta. A mãe cancelou o telefone fixo ontem. Disse que ninguém usa mais, que era desperdício de dinheiro. E a internet? Bem, ela disse que ia mudar de plano. Deve ter ficado fora do ar durante a transição. Senti o sangue gelar nas veias. Seu celular funciona, Lucas? Ele verificou o aparelho. Funciona, mas... Caramba, estou sem crédito. Que estranho. Tinha certeza que ainda tinha um monte. Naquele momento, tudo ficou claro como água. Cristina estava me isolando, metodicamente cortando minhas comunicações com o mundo exterior, com qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Lucas, preciso que você me faça um favor, disse, tentando controlar o tremor na voz. Pode ir até a papelaria do seu Mário e mandar um e-mail para seu tio Marcos? Eu escrevo o texto aqui e você copia lá. Claro, vó, mas o que está acontecendo? A mãe está agindo estranho desde ontem. Olhei para meu neto. Tão jovem, mas tão perceptivo. Deveria contar tudo a ele? Envolvê-lo nesse conflito terrível? Lucas, sua mãe, ela tentou me fazer assinar um documento ontem que transferiria esta casa para o nome dela. Os olhos dele se arregalaram. Eu ouvi vocês discutindo, mas não sabia que era isso. Ela não faria isso, faria? O documento estava na minha mão, querido. Li com meus próprios olhos. Lucas sentou-se, parecendo subitamente mais velho do que seus 17 anos. Isso é golpe, vó. É crime. Eu sei, respondi, segurando suas mãos jovens entre as minhas enrugadas. Por isso preciso falar com seu tio. Preciso de ajuda. Nesse momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Cristina nunca voltava para casa no meio da manhã. Nunca. Mãe? Lucas? A voz dela ecoou pela casa, falsamente alegre. Olha quem veio nos visitar. Quando ela entrou na cozinha, não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem de meia idade, vestindo jaleco branco, com um estetoscópio pendurado no pescoço. Dona Teresa, que bom revê-la, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sou eu, Dr. Rodrigo. Lembra-se? Sua filha me ligou muito preocupada com a senhora. Lucas se levantou, instintivamente colocando-se entre mim e os recém-chegados. Mãe, o que é isso? Por que a senhora trouxe um médico aqui sem avisar? Cristina o ignorou completamente, dirigindo-se a mim com voz melíflua. Mamãe, o Dr. Rodrigo veio te examinar. Ele está preocupado com aqueles episódios de confusão que a senhora tem tido. Que episódios? Lucas perguntou, a voz subindo uma oitava. Vó, a senhora está doente? Antes que eu pudesse responder, Cristina colocou a mão no ombro do filho. Lucas, querido, sua avó não está bem. Ela tem tido alucinações, achando que estamos tentando roubar a casa dela. O Dr. Paulo me ligou ontem à noite muito preocupado. Olhei para meu neto, depois para minha filha, e finalmente para o médico desconhecido. Naquele instante compreendi a profundidade da traição. Não era apenas minha casa que Cristina queria. Era minha liberdade, minha dignidade, minha sanidade. E eu estava sozinha, isolada, com todas as comunicações cortadas, enfrentando uma adversária que claramente tinha planejado cada passo com antecedência. Não vou ser examinada, disse firmemente, levantando-me. E se não saírem da minha casa agora, vou começar a gritar por socorro até que algum vizinho chame a polícia. O médico e Cristina trocaram um olhar significativo. Viu só o que eu disse, doutor? Comportamento paranoico, agressividade. Cristina balançou a cabeça tristemente, numa atuação digna de novela das 9. Lucas olhava de um para outro, claramente confuso e assustado. Mãe, o que está acontecendo de verdade aqui? Foi quando percebi. Lucas era minha única esperança. Meu neto, meu aliado inesperado nessa guerra silenciosa que acabava de começar. Lembro-me do dia em que Cristina nasceu como se fosse ontem. O calor sufocante de janeiro em São Paulo, a maternidade pública lotada, Antônio nervoso na sala de espera.
26 horas de trabalho de parto para trazer ao mundo aquela menina de bochechas redondas e olhos curiosos. Ela vai ser alguém na vida, Teresa, Antônio dizia, embalando a recém-nascida com mãos calejadas de pedreiro. Nossa filha vai ter tudo o que a gente não teve. E nos esforçamos para que isso fosse verdade. Quando Cristina tinha 6 anos e demonstrou interesse por balé, economizamos durante meses para pagar as aulas. Eu costurava até de madrugada para fazer seu collant e sua saia de tule, pois os uniformes da escola de dança eram caríssimos. Não é tão bonito quanto os das outras meninas, Cristina reclamou quando viu o colã rosa que eu tinha feito com tanto carinho. Mas foi feito com muito mais amor, respondi, engolindo a mágoa. Sempre entendi que crianças não medem suas palavras, não compreendem o sacrifício dos pais. Aos 12 anos, quando ela queria um tênis de marca que estava na moda, Antônio fez horas extras durante um mês inteiro. Chegava em casa exausto, as mãos sangrando de tanto trabalhar, mas orgulhoso por poder realizar o desejo da filha. Pai, você comprou o modelo do ano passado, ela protestou ao abrir o presente. Ninguém mais usa esse. Vi a dor nos olhos de Antônio, mas ele apenas sorriu e disse: ano que vem compramos o novo, filha. Prometo. Não foi uma criança fácil, nem uma adolescente tranquila. Sempre exigente, sempre querendo mais do que podíamos dar. Quando engravidou aos 19 anos do namorado da faculdade que cursava com tanto sacrifício nosso, foi Antônio quem enxugou suas lágrimas e prometeu que tudo ficaria bem. Seu filho vai ter um lar, Cristina. Ele garantiu. Pode trazer o rapaz para morar aqui se ele quiser assumir a responsabilidade. Ricardo não quis. Desapareceu assim que soube da gravidez, deixando minha filha devastada e humilhada. Durante 9 meses cuidei dela como se fosse ela a bebê, não o pequeno Lucas que crescia em seu ventre. Preparei comidas nutritivas, economizei para comprar vitaminas, costurei roupinhas, montei um berço no quarto que antes tinha sido dela. Quando Lucas nasceu, foi Antônio quem correu com Cristina para o hospital no meio da noite. Foi ele quem pagou a cesárea particular que ela exigia, gastando as economias que guardávamos para reformar o telhado. Foi ele quem registrou o menino, já que Ricardo se recusava até a dar o sobrenome. Meu neto vai ter meu nome, Antônio declarou com orgulho. Lucas Santos, um belo nome para um belo menino. Nos primeiros anos de Lucas, Cristina parecia perdida, incapaz de lidar com as responsabilidades da maternidade. Era eu quem acordava de madrugada quando o bebê chorava. Eu quem dava banho e trocava fraldas enquanto ela saía para espairecer com as amigas. Você já criou seus filhos, mãe, ela me disse uma vez. Não precisa se meter na forma como criou o meu. Não estou me metendo, filha. Estou ajudando, respondi magoada. À medida que Lucas crescia, tornava-se evidente que ele era diferente da mãe. Sensível, observador, sempre preocupado com os sentimentos alheios. Aos 5 anos, já me ajudava a regar as plantas do jardim. Aos 7, sentava-se ao lado de Antônio enquanto ele consertava coisas pela casa, passando-lhe as ferramentas corretas antes mesmo que pedisse. Esse menino tem o coração do avô, eu dizia, orgulhosa. E a inteligência da avó, Antônio complementava, piscando para Lucas. Cristina conseguiu se formar em administração, sempre com nossa ajuda para cuidar de Lucas. Arrumou um emprego numa loja de departamentos, cresceu na carreira, eventualmente tornou-se gerente. Começou a se vestir melhor, a frequentar lugares que nunca tínhamos frequentado. Parecia sempre ligeiramente envergonhada de nós, de nossa casa simples, de nossos modos de gente humilde. Mãe, por que a senhora não pinta esse cabelo? Essas mechas brancas envelhecem tanto, ela dizia. São minhas medalhas de honra, filha. Cada fio branco é uma batalha vencida. Eu respondia, citando minha própria mãe. Cristina revirava os olhos, impaciente com o que chamava de filosofias de pobre. Quando Marcos se mudou para Curitiba por causa do trabalho e Juliana partiu para Portugal em busca de oportunidades melhores, foi como se um vazio se abrisse em nossa casa. Antônio e eu envelhecendo juntos, com visitas cada vez mais espaçadas dos filhos. Lucas, já adolescente, era nossa alegria constante nos fins de semana, quando Cristina o trazia para passar tempo conosco. Vô, me ensina a consertar coisas como você, pedia o menino. E Antônio, já com artrite nas mãos, pacientemente mostrava como trocar uma resistência de chuveiro, como consertar uma cadeira quebrada, como cuidar de ferramentas para que durassem uma vida inteira. Um homem que sabe fazer coisas nunca passa necessidade, Lucas, ele dizia. E nunca depende de ninguém para resolver seus problemas. Foi por causa de Lucas que Antônio e eu começamos a planejar nosso testamento.
Queríamos garantir que nosso neto tivesse uma oportunidade na vida, uma chance de estudar sem precisar trabalhar ao mesmo tempo, como tantos jovens precisam. Vamos dividir tudo igualmente entre os 3 filhos, Antônio decidiu. Mas vamos separar um dinheiro específico para os estudos de Lucas, para a faculdade dele. Fizemos isso na surdina, sem contar para ninguém. O dinheiro não era muito. Nossas economias de uma vida, mais o valor de um pequeno terreno que Antônio havia herdado de seu pai no interior de São Paulo. Mas seria o suficiente para pagar uma boa faculdade, para dar a Lucas um começo digno na vida adulta. Cristina não vai gostar, comentei preocupada. Ela vai achar que estamos favorecendo Lucas em detrimento dela. Lucas é nosso neto, Teresa. Antônio respondeu com firmeza. E a vida não foi justa com ele até agora. O pai o abandonou antes mesmo de nascer, a mãe. Bem, Cristina faz o que pode, do jeito dela. Nós somos a rede de segurança desse menino. A única que ele tem. 2 meses depois dessa conversa, Antônio faleceu. O testamento estava pronto, mas não registrado. A conta poupança para Lucas existia, mas apenas Antônio tinha acesso a ela. Por cautela, ele nunca quis me incluir, temendo que eu pudesse ceder a alguma pressão de Cristina para revelar o dinheiro. E agora, aqui estou eu, sem meu companheiro de quase meio século, com uma filha que tenta tomar minha casa e possivelmente me internar como demente, com todas as comunicações cortadas, com um médico desconhecido em minha cozinha, provavelmente pronto para atestar qualquer coisa que Cristina lhe peça, mas também com um neto que, mesmo confuso, parece intuir que algo está profundamente errado nessa situação. Um neto que carrega em si o melhor de Antônio, sua integridade, sua bondade, sua capacidade de enxergar além das aparências. Dr. Rodrigo, ouço Lucas dizer, sua voz jovem firme apesar da evidente confusão. Minha avó não parece confusa para mim. Na verdade, desde que meu avô faleceu, ela tem sido a pessoa mais lúcida desta casa. Vejo o choque nos olhos de Cristina. Ela não esperava a resistência do próprio filho. Não contava com esse obstáculo em seu plano aparentemente perfeito. E nesse instante, enquanto observo o rosto determinado do meu neto, tão parecido com o de Antônio quando jovem, sinto algo despertar dentro de mim. Algo além do medo e da traição. Algo que me lembra quem eu sou, de onde vim e tudo o que já enfrentei na vida. Obrigada, Lucas. Digo suavemente, colocando-me de pé. Dr. Rodrigo, agradeço sua preocupação, mas estou perfeitamente bem. E agora, se não se importa, gostaria que se retirasse da minha casa. Mãe, pare com isso! Cristina explodiu, abandonando a fachada de filha preocupada. O doutor veio até aqui especialmente para te ajudar, e é assim que você agradece? O doutor Rodrigo parecia desconfortável, alternando o olhar entre mim e Cristina. Dona Teresa, sua filha está realmente preocupada. Alguns exames simples poderiam... Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou fazer exame nenhum na minha própria casa, com um médico que mal conheço, trazido de surpresa. Lucas deu um passo à frente. Vó tem razão. Se ela precisar de exames, podemos marcar uma consulta normal, num hospital ou consultório. Cristina lançou um olhar fulminante para o filho. Lucas, você não entende nada do que está acontecendo aqui. Sua avó está doente. Tem tido alucinações inventando histórias absurdas sobre mim. Que histórias? Lucas perguntou, cruzando os braços. Ela acha que eu quero roubar a casa dela. Que absurdo é esse? Como se eu, sua própria filha, fosse capaz de algo tão sórdido. Foi quando algo inesperado aconteceu. Lucas, meu neto sempre tão calmo e ponderado, tirou do bolso do pijama um pedaço de papel dobrado. Isso aqui, ele disse, abrindo o papel, é uma foto que tirei ontem à noite do documento que a senhora tentou fazer a avó assinar. Eu não conseguia dormir depois daquela discussão. Então desci e o celular do Dr. Paulo ainda estava na mesa da sala. Peguei o documento da pasta dele e fotografei. O rosto de Cristina empalideceu. Ela avançou para tentar tomar o papel das mãos do filho. Mas Lucas foi mais rápido, recuando um passo. Transferência total e irrevogável da propriedade. Lucas leu em voz alta. É exatamente o que a avó disse. A senhora estava tentando roubar a casa dela. Dr. Rodrigo, visivelmente constrangido, começou a recolher suas coisas. Dona Cristina, acho que houve algum mal-entendido aqui. Eu vim preparado para avaliar um possível quadro demencial, não para me envolver em questões familiares. Não há mal-entendido nenhum, Cristina gritou, perdendo completamente a compostura. Minha mãe está confusa, está misturando as coisas.
Aquele documento era só uma procuração para eu poder ajudá-la com as finanças. Então, por que menciona especificamente a transferência desta casa? Insisti, recuperando minha coragem. Por que diz que eu não poderia mais morar aqui depois de assinar? Porque a senhora não tem condições de viver sozinha. Cristina berrou, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva que eu jamais tinha visto. Olhe para a senhora, 68 anos, viúva, tomando remédios para pressão e coração. Quanto tempo acha que vai durar aqui sozinha nesta casa enorme? 1 mês? 2? Até cair da escada ou esquecer o fogão ligado? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhava para a mãe horrorizado, como se a visse pela primeira vez. Dr. Rodrigo parecia querer desaparecer, claramente arrependido de ter se envolvido naquela situação. Então é isso, murmurei, sentindo uma dor tão profunda que parecia física. Você está esperando que eu morra. Não seja dramática, mãe, Cristina disse, tentando recuperar o controle. Estou sendo realista. A senhora não vai viver para sempre. Esta casa é um patrimônio importante. Precisa ser protegido, administrado corretamente. Protegido para quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Para a família, para mim, para Lucas. Ou a senhora preferia que estranhos tomassem conta de tudo depois que... Ela não completou a frase, mas não precisava. A mensagem estava clara. Lucas soltou o papel, que flutuou até o chão. Seu rosto jovem estava transtornado. Mãe, a senhora está falando em se apropriar da casa da avó enquanto ela ainda está viva. Isso é prático, Cristina completou friamente. É prático, Lucas. Alguém precisa pensar de forma prática nesta família. Seu tio Marcos está longe demais para se importar. Sua tia Juliana abandonou o país. Sobrou para mim como sempre. E agora que finalmente tenho uma chance de garantir nosso futuro, vocês dois me olham como se eu fosse um monstro. Levantei-me com dificuldade, sentindo o peso dos anos e da decepção. Cristina, o que você está tentando fazer não é apenas antiético ou imoral. É criminoso. Criminoso é deixar um patrimônio como este se perder porque uma idosa teimosa não consegue aceitar a realidade. Ela retrucou. Nesse momento, o Dr. Rodrigo finalmente interveio. Dona Cristina, com todo respeito, sua mãe parece perfeitamente lúcida e capaz de tomar suas próprias decisões. Eu não posso, em consciência, atestar qualquer tipo de incapacidade mental. Cristina virou-se para ele, furiosa. O senhor não entende? Ela precisa de cuidados, de supervisão constante. O que ela precisa, respondeu o médico com firmeza surpreendente, é de respeito à sua autonomia e possivelmente de proteção legal, pelo que estou presenciando aqui. Foi como se tivesse jogado gasolina em uma fogueira. Cristina explodiu em uma torrente de insultos, primeiro contra o médico, depois contra mim, finalmente contra Lucas, que tentava acalmá-la. Você também, Lucas. Meu próprio filho? Depois de tudo que fiz por você, criando você sozinha, sacrificando minha juventude, minhas chances de um novo relacionamento, tudo por sua causa. Lucas recuou como se tivesse sido esbofeteado. Mãe, eu só estou... Cale a boca. Você sempre preferiu seus avós, não é? Sempre corria para eles quando eu tentava colocar limites, disciplina na sua vida. Ingrato. Todos vocês, ingratos. Em sua fúria descontrolada, Cristina agarrou a xícara de café que estava sobre a mesa e a arremessou contra a parede. A porcelana se estilhaçou, deixando uma mancha marrom escorrendo pela parede da cozinha, onde tantas refeições familiares haviam acontecido. Dr. Rodrigo aproveitou o momento para escapar, murmurando desculpas inaudíveis. Lucas tentou segurar o braço da mãe quando ela avançou para agarrar outra xícara, mas ela o empurrou com tanta força que ele cambaleou para trás. Chega! Gritei com uma autoridade que não sentia há muito tempo. Cristina Santos, esta é minha casa. A casa que seu pai construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, e você não vai tomar ela de mim enquanto eu estiver viva. Cristina riu, um som frio e cortante que não tinha nada da risada cristalina da menina que um dia ela foi. E quanto tempo será isso, mãe? Quanto tempo até a senhora ter um derrame, um infarto como o pai teve? Quanto tempo até não conseguir mais subir as escadas sozinha? E quem vai cuidar da senhora então? Marcos? Juliana? Ou você acha que vai conseguir se virar com a aposentadoria miserável do INSS? Suas palavras atingiram como punhaladas precisas, encontrando cada uma das minhas inseguranças, cada medo secreto que eu alimentava desde a morte de Antônio. Por um momento, quase fraquejei. Quase acreditei que ela poderia estar certa.
Que talvez eu fosse apenas uma velha tola agarrada a uma casa grande demais. Há memórias que em breve não teria mais forças para proteger. Foi quando senti a mão de Lucas na minha. Meu neto. Quase um homem agora. Mas com os olhos do menino que eu embalei tantas vezes, que eu alimentei, que eu ajudei a criar. Vó não está sozinha, ele disse firmemente. Eu estou aqui. Cristina soltou uma gargalhada amarga. Você? Um moleque de 17 anos? E o que você vai fazer? Abandonar a escola para cuidar dela? Ou você acha que vai conseguir pagar um cuidador com o dinheirinho que ganha entregando panfletos nos fins de semana? Lucas sustentou o olhar da mãe sem vacilar. Vou fazer o que for preciso. Porque é isso que família faz. Família de verdade. Por um momento, vi algo quebrar nos olhos de Cristina. Uma fissura na máscara de frieza calculista. Talvez dor, talvez vergonha. Talvez apenas frustração por ver seu plano desmoronando. Mas passou tão rapidamente que posso ter imaginado. Pois bem, ela disse, endireitando a postura e alisando o blazer, recuperando a compostura como quem veste uma armadura. Vejo que vocês dois se merecem. A velha senil e o adolescente ingrato. Façam como quiserem. Vamos ver quanto tempo dura essa parceria adorável. Ela pegou sua bolsa e caminhou até a porta da cozinha. Lá, virou-se uma última vez. Mas saiba de uma coisa, mãe. Essa batalha não acabou. E quando a senhora perceber que não pode viver sozinha, quando implorar por ajuda, eu não estarei mais aqui. E saiu, batendo a porta com tanta força que o velho relógio de parede, presente de casamento dos pais de Antônio, caiu e se estilhaçou no chão. Olhei para os cacos do relógio, para a mancha de café na parede, para o rosto pálido e determinado do meu neto. E senti, ao mesmo tempo, o maior desespero e a maior coragem que já experimentei em meus 68 anos de vida. Porque Cristina estava certa em uma coisa. A batalha não havia acabado. Na verdade, ela mal havia começado. Quando a porta da frente bateu atrás de Cristina, o silêncio que caiu sobre a casa parecia quase sólido. Lucas e eu permanecemos imóveis na cozinha, como sobreviventes de um desastre natural tentando processar a destruição ao redor. Vó, eu sinto muito. Lucas finalmente murmurou, abaixando-se para recolher os cacos do relógio quebrado. Deixe isso, filho, disse suavemente. Cuidado para não se cortar. Sentei-me novamente, sentindo o peso dos últimos acontecimentos, como uma capa de chumbo sobre meus ombros. Pela janela da cozinha, vi o jasmim no quintal balançando suavemente com a brisa da manhã. O mesmo jasmim que Antônio plantou no dia em que Lucas nasceu. Para celebrar a vida que continua, ele disse. A vida que continua. Mesmo quando parece impossível. O que vamos fazer agora, vó? Perguntou Lucas, sentando-se à minha frente. Havia uma nova seriedade em seu rosto jovem, como se tivesse envelhecido anos em apenas uma hora. Olhei para meu neto. Realmente olhei. E vi não apenas o menino que ajudei a criar, mas o homem que ele estava se tornando. Um rapaz de princípios, corajoso o bastante para enfrentar a própria mãe quando reconheceu uma injustiça. Agora, respondi lentamente, vamos fazer o que seu avô teria feito. Vamos lutar pelo que é nosso. Lucas assentiu, seus olhos fixos nos meus. Ela vai voltar, não vai? Com outro plano. Sem dúvida. Cristina sempre foi persistente. Teimosa como uma mula, avô costumava dizer. Lucas sorriu fracamente. Seu avô tinha um jeito com as palavras. Sorri de volta, sentindo um pouco da tensão se dissipar. Levantei-me e comecei a limpar a mancha de café na parede. Lucas logo se juntou a mim, pegando um pano de chão para ajudar. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos, restaurando um pouco de ordem ao caos deixado por Cristina. Precisamos ligar para o tio Marcos, disse Lucas enquanto secávamos a parede. E para a tia Juliana também. Sim, mas Cristina cortou o telefone e a internet. Posso ir até uma lan house. Ainda existe uma perto do colégio. Olhei para ele, sentindo uma pontada de preocupação. Lucas, não quero colocar você no meio de uma disputa com sua mãe. Ele largou o pano e me encarou com uma seriedade surpreendente. Vó, eu já estou no meio. E escolhi meu lado. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Orgulho, talvez? Gratidão? Ou simplesmente o reconhecimento de que, em meio à traição mais dolorosa, também havia lealdade inesperada. Seu avô ficaria muito orgulhoso de você. Foi tudo que consegui dizer. Enquanto terminávamos de limpar a cozinha, uma estranha calma foi se apoderando de mim.
Era como se alguma névoa interna tivesse se dissipado, permitindo que eu enxergasse com clareza pela primeira vez em meses. Desde a morte de Antônio, eu havia me permitido ser diminuída. Tinha aceitado, pouco a pouco, o papel de viúva frágil, de idosa confusa, de fardo para minha filha tão prestativa. Havia entregue as chaves da minha vida, uma por uma, acreditando que estava apenas simplificando as coisas, evitando conflitos. Mas naquela manhã, confrontada com a magnitude da traição de Cristina, algo despertou dentro de mim. Uma força que eu sempre tive, mas que havia adormecido sob o peso do luto e da manipulação sutil. Lucas, disse enquanto guardávamos os panos de limpeza, preciso que você me ajude a fazer uma lista. Lista de quê, vó? De tudo que precisamos recuperar. Meus documentos, minhas contas bancárias, meus direitos. Sentamo-nos à mesa da cozinha com papel e caneta. Comecei a listar tudo que Cristina havia gradualmente assumido. Cartão do banco, documentos da casa, escritura, papéis do seguro de Antônio. Até mesmo meu cartão do plano de saúde. Como ela conseguiu tudo isso? Perguntou Lucas, parecendo chocado com a extensão do controle que sua mãe havia obtido. Um pouquinho de cada vez, respondi, percebendo a estratégia apenas agora que havia completa. Sempre com uma desculpa razoável. Mãe, é mais fácil eu pagar suas contas quando vou pagar as minhas. Mãe, vamos guardar seus documentos no mesmo lugar que os meus, para não perder. Mãe, me dá o cartão que eu resolvo isso para a senhora. Enquanto falava, senti uma onda de vergonha. Como pude ser tão cega? Tão passiva? Não se culpe, vó, disse Lucas, como se lesse meus pensamentos. A mãe, ela sabe ser convincente quando quer. Terminamos a lista e fiquei encarando aquelas linhas escritas com minha letra trêmula. Era uma relação assustadora do quanto eu havia perdido o controle sobre minha própria vida. Agora vamos fazer outra lista, disse com uma determinação renovada. Uma lista de aliados. Marcos e Juliana, começou Lucas. Sim, mas eles estão longe. Precisamos de aliados aqui, agora. Pensamos juntos. Dona Lourdes, minha vizinha de 30 anos, que andava me evitando por causa dos rumores espalhados por Cristina. Seu Juvenal da padaria, que sempre foi quase um amigo. A doutora Helena, minha médica de verdade, que eu não via há meses porque Cristina havia insistido que o doutor Rodrigo era mais especializado. E o doutor Paulo, o advogado de ontem, acrescentou Lucas. Ele pareceu desconfortável com a situação, e o assistente dele claramente achou que algo estava errado. Verdade, concordei, lembrando da expressão do jovem assistente. E precisamos encontrar outro advogado, alguém que possa nos orientar sobre como proceder legalmente. Meu professor de história é formado em direito, antes de virar professor, Lucas sugeriu. Talvez ele possa nos indicar alguém. Enquanto acrescentávamos nomes à nossa lista de possíveis aliados, percebi que não estávamos tão sozinhos quanto Cristina queria que acreditássemos. Havia pessoas que poderiam nos ajudar se soubessem a verdade. Precisamos agir rápido, disse. Cristina não vai desistir facilmente. O que acha que ela vai fazer agora? Respirei fundo, tentando pensar como minha filha pensaria. Ela vai recuar temporariamente, reformular a estratégia. Talvez tente uma abordagem diferente, mais sutil. Ou talvez... Talvez o quê, vó? Talvez ela tente algo mais drástico. Precisamos estar preparados. Lucas assentiu solenemente. Precisamos de um plano. Enquanto discutíamos nossas próximas ações, ouvi a voz de Antônio em minha mente, tão clara como se ele estivesse ali conosco. Teresa, você sempre foi a espinha dorsal desta família. Mais forte do que eu, mais forte do que todos nós juntos. Na época, eu sorri e dispensei o elogio. Nunca me considerei particularmente forte. Apenas fiz o que precisava ser feito, dia após dia, ano após ano. Mas talvez fosse isso, essa capacidade de seguir em frente, de enfrentar cada novo desafio, a verdadeira força. A força que Cristina subestimou ao me ver como uma idosa frágil e manipulável. A força que eu mesma havia esquecido durante os meses de luto e confusão. Vó? A voz de Lucas me trouxe de volta ao presente. A senhora está bem? Olhei para meu neto, para seu rosto jovem que carregava traços de Antônio, e sorri. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Estou, Lucas. Pela primeira vez em meses, estou realmente bem. E era verdade. Apesar da situação terrível, apesar da traição e da incerteza, eu me sentia desperta, alerta, viva. O choque e a dor da traição de Cristina não haviam me quebrado. Pelo contrário, haviam me feito lembrar quem eu era.
Teresa Oliveira Santos. Filha de nordestinos que migraram para São Paulo em busca de uma vida melhor. Professora que educou centenas de crianças ao longo de 3 décadas. Esposa que construiu uma vida ao lado do homem que amava, superando dificuldades que teriam destruído casamentos menos sólidos. Mãe que criou 3 filhos com amor, mesmo quando não havia dinheiro suficiente para a comida no fim do mês. Avó que ajudou a moldar o caráter de um menino excepcional. Não era uma idosa indefesa, à mercê da caridade da filha. Era uma mulher que havia enfrentado e superado desafios por toda a vida, e enfrentaria este também. Sabe, Lucas, disse enquanto guardávamos nossas listas em um lugar seguro, sua mãe cometeu um erro crucial. Qual? Ela achou que, por eu estar de luto, por eu estar mais velha e às vezes cansada, eu havia me tornando fraca. Mas ela esqueceu uma coisa importante. O que, vó? Levantei-me, endireitando os ombros, sentindo uma nova determinação fluindo por minhas veias. Esqueceu que eu sou a filha da Maria e do José, que atravessaram o Brasil inteiro com uma mão na frente e outra atrás para dar um futuro melhor para os filhos. Esqueceu que sou a mulher que Antônio escolheu, não por ser frágil, mas por ser sua igual na determinação. E esqueceu, acima de tudo, que sou sua mãe, e a conheço melhor do que ela imagina. Lucas sorriu, e naquele sorriso vi um reflexo do homem que seu avô foi. Íntegro, corajoso, leal. Então, o que fazemos agora, vó? Olhei pela janela, para a rua onde vivi quase toda a minha vida adulta. A Rua das Palmeiras, número 237. Meu lar, meu território. Agora, Lucas, começamos a lutar de verdade. A manhã avançava enquanto Lucas e eu finalizávamos nosso plano imediato. O primeiro passo era claro. Precisávamos recuperar nossas comunicações com o mundo exterior, contatar Marcos e Juliana, buscar ajuda legal. Vou até a Lan House agora mesmo, disse Lucas, levantando-se. Mando e-mails para tio Marcos e tia Juliana e vejo se consigo falar com meu professor de história também. Assenti, mas uma preocupação me ocorreu. Lucas, você tem dinheiro? Cristina controlava até isso, não é? Ele sorriu de um jeito que me lembrou Antônio quando tinha uma carta na manga. Tenho sim, vó. A mãe não sabe, mas venho economizando há meses. Faço alguns bicos de informática para vizinhos, consertar computadores, instalar programas. Tenho quase R$2.000 guardados. Ergui as sobrancelhas, surpresa. R$2.000? Por que estava guardando tanto dinheiro, meu filho? Lucas hesitou, parecendo um pouco envergonhado. Para a faculdade. Sei que é pouco, mas queria ajudar de alguma forma. Vô sempre disse que a educação era o maior tesouro que alguém podia ter. Senti meu coração se apertar. Lucas estava economizando para sua própria educação, sem pedir nada a ninguém. Exatamente o que Antônio e eu gostaríamos de ter evitado com nossa pequena poupança para ele. Lucas, disse suavemente, há algo que você precisa saber. Algo que seu avô e eu fizemos. Contei a ele sobre a poupança que tínhamos separado para seus estudos. Expliquei que era um segredo, que nem mesmo sua mãe sabia, e que Antônio havia falecido antes de registrar oficialmente o testamento. O problema é que não sei onde está a caderneta dessa poupança, nem os documentos do terreno que seu avô herdou. Cristina foi organizando meus papéis logo após o funeral, e muita coisa simplesmente desapareceu. Lucas absorveu a informação em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não de tristeza, percebi, mas de emoção ao descobrir que seus avós tinham pensado em seu futuro com tanto carinho. Vamos encontrar esses documentos, vó, prometeu ele, com uma determinação que me comoveu. Se eles existem, vamos achar. Depois que Lucas saiu, fiquei sozinha na casa silenciosa. Por um momento, o peso da situação ameaçou me esmagar novamente. E se Cristina voltasse enquanto Lucas estivesse fora? E se ela trouxesse a polícia, ou outro médico, ou alguma autoridade que pudesse ser enganada por suas mentiras sobre minha suposta demência? Mas então me lembrei da promessa que havia feito a mim mesma. Não seria mais a vítima passiva, a idosa manipulável. Era hora de tomar ação. Comecei a caminhar pela casa, examinando cada cômodo com olhos renovados. Esta era minha casa, construída com o suor de Antônio, mantida com meu trabalho duro. Cada canto guardava memórias, sim, mas também poderia guardar segredos, ou até mesmo armas para a batalha que se aproximava. Fui até o quarto que havia sido de Antônio e meu por tantos anos, e que agora ocupava sozinha. O lugar onde Cristina mexera menos, talvez por um último vestígio de respeito, ou, mais provavelmente, porque os poucos objetos de valor já haviam sido organizados por ela logo após o funeral. Sentei-me na cama e olhei ao redor. A cômoda antiga, o guarda-roupa de madeira maciça que compramos quando Cristina nasceu.
o criado mudo onde Antônio empilhava seus livros técnicos sobre construção. Tudo parecia normal, familiar, e ainda assim, algo me incomodava. Um detalhe fora do lugar, uma memória tentando emergir. Levantei-me e abri o guarda-roupa. Do meu lado, vestidos simples, algumas blusas, saias. Do lado que foi de Antônio, apenas algumas poucas camisas que não tive coragem de doar. No fundo do guarda-roupa, as 2 malas velhas que usávamos em nossas raras viagens para visitar parentes no Nordeste. Puxei as malas e as coloquei sobre a cama. Nada de especial na primeira, apenas algumas roupas de inverno que eu raramente usava em São Paulo. A segunda era a mala que Antônio sempre levava, a de couro sintético marrom com listras bege, já gasta nas bordas. Abria lentamente, esperando encontrar apenas mais roupas antigas. Mas logo sob a camada de camisas dobradas, encontrei algo inesperado. Um envelope pardo, grosso, selado com fita adesiva. Escrito à mão, em letra que reconheci imediatamente como a de Antônio, estava: para Teresa. Só abrir quando necessário. Meu coração acelerou. Com dedos trêmulos, rompi o selo e abri o envelope. Dentro, encontrei vários documentos. O primeiro era uma carta, datada de apenas 2 semanas antes da morte de Antônio. Minha Teresa. Começava a carta com a caligrafia caprichada do meu marido. Se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo, ou porque você percebeu que precisava destas informações. Sempre fomos um só, você e eu, na alegria e na dificuldade. Mas sempre fui um homem precavido, e algo me diz que preciso deixar certas coisas organizadas. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto continuava a leitura. Não confio nos impulsos de Cristina. Ela tem o mesmo sangue que nós, mas não os mesmos valores. Temo que, se algo me acontecer, ela possa tentar tomar controle de tudo. Da casa, do dinheiro, até mesmo de você. Espero estar enganado, mas se não estiver, aqui está o que você precisa saber. O que seguia era uma lista detalhada de todos os nossos bens. A escritura da casa, com a informação de que uma cópia estava no cartório. O número da conta poupança para os estudos de Lucas, com senha e tudo. Os documentos do terreno no interior. E até mesmo uma caderneta de poupança adicional que eu não sabia que existia. Esta última poupança, explicava Antônio, é nosso fundo de emergência. Fui colocando um pouquinho de lado a cada mês, desde que comecei a ter medo de que Cristina pudesse tentar algo. Não é muito, mas o suficiente para você se defender, se precisar. A carta continuava, explicando onde estavam guardadas as cópias de cada documento importante, quais advogados de confiança eu poderia procurar, e até mesmo instruções sobre como proceder se Cristina tentasse me declarar mentalmente incapaz. Eu a conheço, Teresa, dizia Antônio ao final da carta. Conheço sua força, mesmo quando você mesma duvida dela. Você educou centenas de crianças, ajudou a construir nossa casa do nada, enfrentou a perda de um filho com uma dignidade que me deixou admirado. Não há nada que você não possa enfrentar. E saiba que, onde quer que eu esteja, estou do seu lado. Sempre. Seu Antônio. Deixei as lágrimas correrem livremente enquanto segurava aquela carta contra o peito. Antônio, meu Antônio. Sempre previdente, sempre cuidadoso. Ele havia previsto tudo. Havia me deixado não apenas os meios para me defender, mas também a confiança de que eu seria capaz de fazê-lo. Com as mãos mais firmes agora, examinei os outros documentos no envelope. Tudo estava ali. Extratos bancários, escrituras, até mesmo um testamento manuscrito, que mesmo não sendo oficial, poderia servir como prova das intenções de Antônio. E havia algo mais. Um pequeno papel dobrado, diferente dos outros. Quando o abri, encontrei uma única frase. Procure embaixo da terceira tábua solta no assoalho do meu quartinho de ferramentas. A.S. O quartinho de ferramentas. O pequeno cômodo anexo à área de serviço, onde Antônio guardava suas ferramentas de construção e fazia pequenos concertos para a vizinhança nos fins de semana. Um lugar onde Cristina jamais entrava, pois dizia que cheirava a pobre. Levantei-me rapidamente, escondendo o envelope com os documentos dentro da fronha de um travesseiro, e fui até lá. O pequeno cômodo estava empoeirado, sem uso desde a morte de Antônio. As ferramentas penduradas ordenadamente na parede, a bancada de madeira impecavelmente organizada. O cheiro de graxa e madeira que sempre associei a meu marido. Pontei as tábuas do assoalho a partir da porta, e ao pisar na terceira,
Senti que ela se movia ligeiramente. Abaixei-me, removendo-a com cuidado, e encontrei um pequeno espaço entre as vigas do piso. Ali, embrulhado em plástico para proteção contra a umidade, estava uma caixa de metal. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a caixa. Quando finalmente consegui, o conteúdo me deixou sem fôlego. Maços de notas de R$ 100, cuidadosamente enrolados com elásticos. Havia também um envelope menor contendo algumas joias simples, o anel de ouro da minha mãe, os brincos que ganhei no nosso aniversário de 25 anos, o relógio de bolso que pertenceu ao pai de Antônio. Mas o mais surpreendente era um pequeno gravador de voz digital, desses usados para registrar aulas e reuniões. Junto dele, um bilhete simples. Aperte play. Obedeci, com o coração disparado. A voz de Antônio preencheu o pequeno cômodo. Teresa, meu amor, se você encontrou isto, é porque as coisas aconteceram como eu temia. Este gravador é novo, comprei especialmente para isto. Ele funciona como um pendrive também. Conecte no computador e vai encontrar uma pasta com todos os nossos documentos digitalizados. E mais importante, use-o daqui para frente. Grave qualquer conversa que possa ser usada como prova se Cristina ou qualquer outra pessoa tentar tirar vantagem de você. A lei permite isso quando é para sua própria proteção. Lembre-se, você é mais forte e mais esperta do que eles pensam. E eu estou sempre com você. A gravação terminou, deixando apenas o silêncio do quartinho de ferramentas. Um silêncio que, de alguma forma, parecia menos solitário agora. Sentei-me no banquinho de madeira que Antônio usava, a caixa de metal no colo, o gravador na mão, e senti algo que não experimentava desde a morte dele. Esperança. Não estava sozinha nesta batalha. Antônio, mesmo ausente, havia me deixado não apenas recursos materiais, mas também a certeza de sua confiança em mim. Guardei cuidadosamente tudo de volta no esconderijo, exceto pelo gravador e uma pequena quantia em dinheiro. Recoloquei a tábua no lugar, certificando-me de que estava exatamente como antes. Quando saí do quartinho de ferramentas, o sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha, iluminando o chão de ladrilhos que Antônio assentou com tanto capricho. Senti-me diferente, mais leve e, ao mesmo tempo, mais firme, como se algo adormecido dentro de mim tivesse despertado completamente. O som da porta da frente se abrindo me alertou. Lucas voltava da lan house. Quando ele entrou na cozinha, seu rosto jovem estava animado, os olhos brilhantes. Vó, consegui falar com o tio Marcos. Ele estava em choque com tudo que contei. Disse que vai pegar o primeiro ônibus para São Paulo. Chega amanhã de manhã. Sorri, sentindo o calor da esperança se espalhar ainda mais em meu peito. Ótimo, Lucas. E eu também tenho novidades. Mostrei a ele o gravador, contei sobre a carta e os documentos escondidos. Seus olhos se arregalaram enquanto eu falava. Vô pensou em tudo. Ele murmurou admirado. Sim, respondi, segurando o pequeno gravador como se fosse o mais precioso dos tesouros. E agora, graças a ele, temos exatamente o que precisamos para enfrentar sua mãe. Lucas me olhou, uma nova determinação em seu rosto. Vó, o professor de história me indicou um advogado que é especialista em direito dos idosos. Marcamos para amanhã, às 10 horas, no escritório dele. O tio Marcos disse que vai direto para lá, do terminal rodoviário. Perfeito. Apertei o botão do gravador, sentindo seu peso reconfortante na minha mão. E até lá, vamos nos preparar para a próxima jogada de Cristina. Porque ela vai voltar, Lucas. E quando isso acontecer, estaremos prontos. O restante daquele dia passou num turbilhão de atividade. Lucas e eu trabalhamos com uma sincronização que parecia quase telepática, como se o espírito de Antônio nos guiasse, lembrando-nos de cada detalhe importante. Primeiro, organizamos todos os documentos que encontrei, fazendo uma lista do que tínhamos e do que ainda faltava recuperar. Enquanto Lucas digitava tudo no computador velho que usava para as tarefas escolares, eu preparava o jantar. Uma simples sopa de legumes, mas feita com um cuidado especial, como se cada pedaço cortado, cada tempero adicionado, fosse uma pequena declaração de independência. Vó, já temos quase tudo, disse Lucas enquanto comíamos. O tio Marcos vai trazer uma procuração da tia Juliana, dando apoio total à senhora. Com isso, mais os documentos que encontramos, o advogado disse que temos um caso sólido. Assenti, sorvendo uma colherada de sopa. Era estranho como o alimento parecia mais saboroso agora, como se meus sentidos estivessem voltando à vida após um longo período de dormência. Precisamos pensar em segurança também, continuei.
Sua mãe tem chaves da casa. Precisamos trocar as fechaduras. Lucas ponderou por um momento. Conheço um chaveiro perto do colégio. Posso pedir para ele vir amanhã cedo, antes de irmos ao advogado. Excelente ideia! E precisamos pensar no que fazer com os objetos de valor que restaram. Sua mãe ainda não levou tudo, mas temo que possa tentar, especialmente quando perceber que estamos nos organizando. Decidimos esconder os itens mais importantes: as joias da família, os documentos originais, o dinheiro do fundo de emergência, em vários locais diferentes pela casa. Lucas, com sua mente jovem e criativa, pensou em esconderijos que nunca me ocorreriam. Dentro do forro de cortinas pesadas, atrás do rodapé solto no banheiro, até mesmo dentro da caixa de descarga do banheiro de visitas, cuidadosamente embalados em plástico impermeável. Vô sempre dizia que os melhores esconderijos são os que estão à vista de todos, comentou Lucas enquanto selava um pequeno pacote com fita isolante. Seu avô era um homem sábio, respondi, sentindo aquela mistura agora familiar de saudade e gratidão. A noite chegou, trazendo consigo uma quietude tensa. Embora tivéssemos feito tudo o que podíamos por enquanto, ambos sabíamos que a batalha real ainda estava por vir. E se a mãe voltar esta noite? Perguntou Lucas, enquanto lavávamos a louça do jantar. Não acredito que ela volte tão cedo, respondi, embora não tivesse certeza. Cristina sempre foi orgulhosa demais. Ela vai querer repensar sua estratégia, voltar quando achar que tem vantagem. Mesmo assim, por precaução, trancamos todas as portas e janelas. Lucas improvisou uma trava extra na porta da frente, usando uma cadeira firme sob a maçaneta. Um truque que aprendeu em algum filme de ação. Antes de nos recolhermos, verificamos mais uma vez se o gravador digital de Antônio estava funcionando corretamente. Lucas, mais familiarizado com tecnologia, me ensinou a usá-lo adequadamente. Como ligar, como esconder no bolso do meu roupão, como verificar se estava gravando. A bateria está boa, vó, mas vamos manter carregada. Nunca se sabe quando vamos precisar. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Antônio, dormi sem remédios para a insônia. Não foi um sono profundo ou despreocupado. Ainda havia muita tensão, muita incerteza. Mas foi um sono sem pesadelos, sem aquela sensação sufocante de impotência que me acompanhara nos últimos meses. O amanhecer trouxe uma energia renovada. Levantei-me antes mesmo do sol nascer completamente, preparei café da manhã para Lucas e para mim, e até me permiti o pequeno luxo de fazer um bolo de fubá, o favorito de Antônio e agora o preferido de Lucas também. O cheiro doce e confortável de bolo assando na velha cozinha parecia um ato de resistência. Esta era minha casa, meu território, e eu não a entregaria sem lutar. Às 7h30, o chaveiro chegou. Um senhor de meia-idade, com mãos calejadas que me lembraram as de Antônio. Trocou todas as fechaduras rapidamente, entregando-me um conjunto de chaves novas. A senhora tem problemas com invasão? Perguntou casualmente enquanto guardava suas ferramentas. Não exatamente, respondi. Apenas precaução. Ele assentiu, compreensivo. Nunca é demais se precaver, especialmente nos dias de hoje. Quando ele saiu, Lucas e eu nos sentamos à mesa da cozinha para revisar nosso plano. Às 10h, teríamos a reunião com o advogado. Marcos chegaria diretamente lá. Depois, dependendo das orientações jurídicas, começaríamos o processo formal para recuperar tudo que Cristina havia tomado de mim. Contas bancárias, documentos, controle sobre meus próprios recursos. Vó, disse Lucas hesitante enquanto terminava seu café. Tem uma coisa que precisamos discutir, mas não sei como a senhora vai reagir. Pode falar, meu filho. Acho que depois de tudo o que aconteceu, posso lidar com qualquer coisa. Ele respirou fundo. É sobre a mãe, sobre o que vai acontecer com ela depois. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, Cristina ainda era minha filha. A menina que embalei, que ensinei a ler, que consolei quando o pai de Lucas a abandonou. O que você quer dizer? Bem, se provarmos que ela tentou, você sabe, fraudar a senhora, tomar a casa, mentir sobre sua saúde mental, isso é crime, vó. Ela pode ser processada, pode até ser presa. A ideia de Cristina em uma cela de prisão me atingiu como um soco. Por mais furiosa e magoada que eu estivesse, a imagem era insuportável. Lucas, eu não quero isso, disse firmemente. Não quero ver sua mãe na cadeia. Quero apenas recuperar o que é meu, proteger o que construí com seu avô. E quero que ela entenda o que fez, que reconheça o erro. Lucas me olhou com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Mas, vó,
E se ela não reconhecer? E se continuar tentando? Era uma pergunta válida. Conhecia minha filha. Sua teimosia, sua capacidade de auto-engano, sua habilidade de torcer a realidade para se ver sempre como vítima, nunca como agressora. Vamos resolver um problema de cada vez, respondi. Primeiro, nos protegemos legalmente. Recuperamos o controle dos documentos e dos recursos. Depois veremos como lidar com Cristina. Lucas assentiu, parecendo mais tranquilo. É justo. E vó, obrigado. Pelo quê, filho? Por não desistir dela, mesmo depois de tudo. A mãe, ela não é uma pessoa ruim. Só perdeu o rumo em algum momento. A observação me pegou de surpresa. Em meio a toda aquela turbulência, Lucas ainda conseguia ver humanidade na própria mãe. Ainda buscava compreendê-la, em vez de simplesmente condená-la. Era uma maturidade que muitos adultos não possuíam. Ela é sua mãe, Lucas. E minha filha. Isso nunca vai mudar, não importa o que aconteça. Terminamos o café em um silêncio contemplativo. Faltavam 2 horas para a reunião com o advogado. Tempo suficiente para nos prepararmos mentalmente, para revisarmos os documentos mais uma vez, para nos certificarmos de que não estávamos esquecendo nada importante. Foi quando ouvimos o barulho de um carro estacionando em frente à casa. Lucas correu até a janela da sala e espiou discretamente. É a mãe, disse tenso. E tem mais alguém com ela. Um homem que nunca vi antes. Senti um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma calma surpreendente. De certa forma, eu estava esperando por isso. Cristina nunca foi de aceitar derrotas facilmente. Lembra-se do que combinamos, Lucas, disse, levantando-me e ajustando o gravador digital no bolso do meu roupão. Calma e firmeza. Não importa o que ela diga ou faça. Não devemos perder o controle. E, acima de tudo, gravar tudo, ele completou. Sei, vó. Não se preocupe. A campainha tocou, insistente. 1, 2, 3 vezes. Depois ouvimos batidas fortes na porta. Mãe! Lucas! Sei que vocês estão aí dentro. Abram essa porta imediatamente. Caminhei calmamente até a porta, com Lucas ao meu lado. Antes de abri-la, olhei para meu neto. Não havia mais medo em seus olhos, apenas determinação. Estamos prontos, ele murmurou. Abri a porta e me deparei com Cristina, impecavelmente vestida em seu traje executivo, ao lado de um homem alto de terno cinza e expressão severa. Atrás deles, notei outro homem esperando no carro, provavelmente um motorista. Finalmente! Exclamou Cristina, tentando entrar. Surpreendeu-se quando percebeu que sua chave não funcionava mais na porta. O que é isso? Por que trocaram as fechaduras? Bom dia, Cristina, respondi calmamente. Quem é seu acompanhante? O homem deu um passo à frente, estendendo um cartão de visita. Dr. Maurício Gomes, assistente social do CRIAS. Estou aqui para avaliar a situação da senhora Teresa Oliveira Santos, após denúncia de possíveis maus-tratos e abandono. Peguei o cartão, mantendo a expressão neutra enquanto o examinava. Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Parecia oficial. Maus-tratos e abandono? Repeti, devolvendo o olhar para Cristina. E quem teria feito tal denúncia? Eu fiz, respondeu minha filha, erguendo o queixo em desafio. Depois que você expulsou seu médico ontem e se recusou a tomar seus remédios, não tive escolha. E agora vejo que a situação é ainda pior do que imaginei. Você está manipulando meu filho, trocou as fechaduras para me manter fora da casa. Nossa casa, corrigiu Lucas firmemente. Cristina o ignorou, dirigindo-se ao assistente social. Está vendo o que eu disse, doutor? Ela confundiu o menino. Virou-o contra mim. Ele tem apenas 17 anos. É facilmente influenciável. Dr. Maurício me observava com atenção profissional. Dona Teresa, podemos entrar para conversar? Gostaria de entender melhor a situação antes de tomar qualquer medida. Considerei a proposta por um momento. Era arriscado deixá-los entrar, mas talvez mais arriscado recusar. Além disso, o gravador no meu bolso registrava cada palavra. Claro, doutor, respondi, abrindo mais a porta. Sejam bem-vindos. Enquanto Cristina e o assistente social entravam, troquei um olhar significativo com Lucas. Nosso contra-ataque estava apenas começando. Guiei o doutor, Maurício e Cristina até a sala de estar. O mesmo ambiente onde, dias antes, minha filha havia tentado me fazer assinar aquele documento fraudulento. A ironia não me escapou. Aceita um café, doutor? Ofereci, mantendo a calma que havia prometido a mim mesma. Não é necessário, dona Teresa, obrigado. Ele respondeu, sentando-se na poltrona que indiquei. Cristina permaneceu de pé, inquieta,
como um predador à espreita. Então, comecei, sentando-me no sofá com Lucas ao meu lado. O senhor mencionou uma denúncia de maus tratos e abandono. Gostaria de entender melhor do que estou sendo acusada. Dr. Maurício consultou uma pasta que trazia consigo. Segundo o relatório que recebemos, a senhora estaria apresentando quadro de confusão mental, comportamento errático e paranoia, recusando tratamento médico adequado e acusando familiares de tentar prejudicá-la. Isso mesmo, interveio Cristina. Ela tem acusado a mim e ao médico dela de estarmos conspirando para tomar sua casa. Pura fantasia. O médico tentou examiná-la ontem e ela o expulsou. Este médico seria o Dr. Rodrigo? Perguntou o assistente social, consultando suas anotações. Exatamente, confirmou Cristina. Ele é especialista em geriatria, cuida da minha mãe há meses. Interessante, comentei, considerando que só o vi 2 vezes na vida, sempre na presença de minha filha, e nunca tive uma consulta particular com ele. Dr. Maurício ergueu as sobrancelhas, fazendo outra anotação. A senhora tem um médico regular, dona Teresa? Tenho sim, doutora Helena Campos, cardiologista. Me acompanha há mais de 10 anos. Mas Cristina tem dificultado meu acesso a ela, dizendo que o tal Dr. Rodrigo é mais especializado. Isso é absurdo, protestou Cristina. Estou apenas tentando garantir que minha mãe tenha o melhor atendimento possível. Ela está senil, doutor. Não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Lucas, que até então observava em silêncio, pigarreou. Dr. Maurício, o senhor se importaria de ver alguns documentos? O assistente social pareceu surpreso com a intervenção do jovem. Que documentos seriam esses? Lucas levantou-se e foi até a mesa lateral, onde havíamos organizado as pastas com as cópias de todos os documentos encontrados no esconderijo de Antônio. Estes são papéis que meu avô deixou antes de falecer. Incluem uma carta explicando que temia que minha mãe tentasse tomar controle dos bens da minha avó após sua morte. Cristina empalideceu. Que absurdo é esse? Que papéis são esses? Ela avançou para tentar pegar a pasta, mas Lucas recuou, entregando-a diretamente ao assistente social. Também temos isto, continuou Lucas, entregando ao homem a foto do documento que Cristina tentara me fazer assinar. Este é um documento que minha mãe tentou fazer minha avó assinar 3 dias atrás, alegando ser apenas uma procuração de rotina. Dr. Maurício examinou os papéis com atenção profissional, seu rosto revelando pouco de seus pensamentos. Cristina parecia prestes a explodir, seus olhos faiscando de raiva. Devolva isso imediatamente, ela exigiu. São documentos particulares da família. Você não tem direito de... Na verdade, interrompeu o assistente social, como representante do CRES, tenho não apenas o direito, mas o dever de examinar qualquer documentação relevante para um caso de possível abuso contra idoso. E devo dizer, dona Cristina, que este documento é extremamente preocupante. Ele apontou para a foto do contrato fraudulento. Isso não é uma simples procuração. É uma transferência completa de propriedade, com cláusulas que privam dona Teresa de qualquer direito sobre sua própria casa. Se ela tivesse assinado isso... Ela está inventando, gritou Cristina, abandonando qualquer pretensão de calma. Minha mãe sempre foi manipuladora, sempre colocou meus irmãos contra mim. E agora está fazendo o mesmo com meu filho. Doutor, o senhor não vê? Ela está louca, confusa. Esses documentos podem ser falsificados. Dona Cristina, respondeu o assistente social com firmeza. Peço que se acalme. Gritar não vai ajudar a esclarecer a situação. Foi quando a porta da frente se abriu. Todos nos viramos para ver Marcos entrando na sala, seguido por um homem mais velho de terno e gravata. Desculpe o atraso, mãe, disse meu filho, vindo direto me abraçar. O ônibus atrasou, mas conseguimos chegar a tempo para a reunião com o Dr. Alexandre. Marcos? Cristina parecia aturdida. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar em Curitiba. Estou exatamente onde deveria estar, Cristina, respondeu meu filho, sua voz carregada de decepção. Ao lado da nossa mãe, protegendo-a de você. O homem que o acompanhava deu um passo à frente, estendendo a mão para o assistente social. Dr. Alexandre Mendonça, advogado especializado em direito do idoso e direito de família. Presumo que o senhor seja o representante do CRES? Enquanto os 2 profissionais se cumprimentavam e trocavam cartões, Cristina parecia cada vez mais acuada. Seu plano, claramente, estava desmoronando diante de seus olhos. Isso é um complô, ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Todos vocês conspirando pelas minhas costas... Não, Cristina, respondi.
levantando-me para ficar frente a frente com ela. Não é um complô. É uma família se protegendo de alguém que perdeu o rumo, que esqueceu o significado da palavra família. Tirei o pequeno gravador do bolso e o coloquei sobre a mesa de centro. Este gravador foi deixado por seu pai antes de morrer. Ele previu que isso poderia acontecer. Previu que você poderia tentar me manipular, me declarar incapaz, tomar minha casa. Papai jamais pensaria isso de mim. Ela protestou, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Antônio conhecia você melhor do que você imagina, filha, respondi suavemente. Ele via além da aparência, sempre viu. Dr. Maurício, que estivera examinando os documentos com crescente preocupação, finalmente falou. Dona Cristina, devo informar que, com base no que vi até agora, estou inclinado a recomendar uma investigação mais aprofundada, não sobre possíveis maus-tratos por parte de Dona Teresa, mas sobre suas ações em relação à sua mãe. O quê? Cristina parecia genuinamente chocada. Mas foi eu quem fez a denúncia. Eu sou a filha preocupada aqui. E eu sou um profissional treinado para identificar casos de abuso e manipulação de idosos, respondeu o assistente social com calma. O documento que a senhora tentou fazer sua mãe assinar por si só já é evidência suficiente para uma investigação por tentativa de fraude contra a pessoa idosa, que é crime previsto no Estatuto do Idoso. Dr. Alexandre, o advogado, assentiu. De fato. E temos mais evidências que sugerem um padrão de comportamento abusivo, isolamento social da vítima, difamação para vizinhos e conhecidos alegando demência, controle financeiro indevido, tentativa de medicação forçada com médico de credibilidade questionável. Isso é um absurdo. Cristina olhou ao redor, como um animal encurralado. Lucas, filho, diga a eles. Diga como sua avó tem estado confusa, como inventou essa história toda. Lucas sustentou o olhar da mãe sem vacilar. Não posso fazer isso, mãe. A senhora sabe que não é verdade. Eu vi o documento com meus próprios olhos. Eu testemunhei como a senhora tem tratado a avó nos últimos meses. Cristina deixou-se cair em uma cadeira, subitamente parecendo menor, mais frágil. Por um momento, vi nela a menina que um dia fora, insegura, sempre buscando aprovação, sempre temendo não ser suficiente. Não entendem, ela murmurou. Ninguém entende. A casa, o dinheiro, eu precisava, para o futuro de Lucas. Para garantir o quê, Cristina? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Que futuro você imagina para Lucas, construído sobre a traição de sua própria avó? Que valores você quer passar para seu filho? Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça. Dr. Maurício pigarreou, fechando sua pasta. Bem, creio que tenho informações suficientes para um relatório preliminar. Dona Teresa não apresenta sinais de confusão mental ou incapacidade. Pelo contrário, demonstra clareza, memória e capacidade de decisão preservadas. Quanto às acusações de maus-tratos, são completamente infundadas. Ele se voltou para Cristina. Dona Cristina, devo alertá-la que tentativas de fraude contra idosos, falsas denúncias e abuso patrimonial são crimes graves. No entanto, como assistente social, meu papel é primeiramente buscar a reconciliação familiar, quando possível. A senhora estaria disposta a participar de um processo de mediação familiar? Antes que Cristina pudesse responder, a porta da sala se abriu mais uma vez. Era o motorista que tinha ficado esperando no carro, segurando um telefone celular. Dona Cristina, desculpe interromper, mas é o Dr. Paulo. Disse que é urgente. Cristina pegou o telefone com relutância, afastando-se um pouco para falar. Sua expressão foi mudando enquanto ouvia, de confusão para choque, e finalmente para algo próximo do desespero. Quando desligou, seu rosto estava pálido. O assistente dele, murmurou. O assistente do Dr. Paulo denunciou ele à Ordem dos Advogados, por conduta antiética, por participar do esquema para me ajudar para fazer. Ela não conseguiu terminar a frase. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de décadas de história familiar, de amor distorcido, de escolhas equivocadas. Doutor, Alexandre foi o primeiro a falar. Dona Cristina, sugiro fortemente que a senhora procure representação legal. A situação é séria, mas não irreversível. Com cooperação e verdadeiro arrependimento, muitas famílias conseguem superar crises como esta. Dr. Maurício assentiu. De minha parte, precisarei incluir esses novos desenvolvimentos no relatório. E agendarei uma nova visita para acompanhar a situação. Dona Teresa, o CREAS está à disposição caso a senhora sinta que sua segurança ou bem-estar estão ameaçados novamente.
Enquanto os dois profissionais trocavam informações de contato e finalizavam os procedimentos formais, Cristina permaneceu sentada, olhando para o nada, como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Marcos se aproximou de mim, apertando minha mão. Mãe, sinto muito por tudo isso. Deveria ter vindo antes. Deveria ter percebido. Não se culpe, meu filho, respondi. Você veio quando pude pedir ajuda, e isso é o que importa. Lucas estava ao lado de Cristina agora, não a tocando, não falando, apenas presente. Um gesto que, em sua simplicidade, me comoveu profundamente. Quando os dois profissionais se despediram, prometendo retornar em breve para acompanhamento, ficamos apenas nós 4 na sala. Eu, Marcos, Lucas e Cristina. Uma família fragmentada, ferida, mas ainda assim, uma família. E agora? Perguntou Marcos, quebrando o silêncio pesado. Olhei para minha filha, para o que restava da menina que um dia embalei em meus braços, que ensinei a dar os primeiros passos, que vi crescer e se afastar, cada vez mais distante de nossos valores, de nossa história. Agora, respondi suavemente, começamos a reconstruir, se for possível. E enquanto as palavras pairavam no ar, percebi que o verdadeiro teste ainda estava por vir, porque vencer uma batalha é uma coisa, curar as feridas que ela deixou é outra, muito mais difícil. 3 meses se passaram desde aquela manhã em que minha vida mudou completamente. Pela segunda vez em 1 ano. A primeira mudança veio com a morte de Antônio, me deixando sem rumo, vulnerável. A segunda veio com a descoberta da traição de Cristina. E, paradoxalmente, me devolveu a força que eu nem sabia que havia perdido. O jardim está florido nesta tarde de primavera. Sentada no banco que Antônio construiu sob o jasmim, observo a movimentação da casa. Marcos está na churrasqueira, preparando o almoço de domingo. Sua esposa Cláudia, já com a barriga de 7 meses bem visível, arruma a mesa na varanda. Minha bisneta está a caminho, uma menina segundo o ultrassom. Vão chamá-la Maria Teresa, em minha homenagem. A ideia ainda me emociona toda vez que penso nela. Lucas sai da casa carregando uma jarra de suco. Aos 18 anos recém-completados, já não parece mais um menino. Há uma nova maturidade em seus olhos, uma firmeza em seus passos. O drama que vivemos acelerou seu crescimento, mas de alguma forma não destruiu sua bondade essencial. Vó, a senhora não vai acreditar, ele diz, sentando-se ao meu lado. Recebi a carta da faculdade de Direito. Fui aprovado com bolsa integral. Abraço meu neto, sentindo um orgulho que quase não cabe no peito. Após todos os exames e entrevistas, depois da angustiante espera, finalmente a confirmação. Lucas estudará na melhor universidade do estado, com todos os custos cobertos por seu próprio mérito. Seu avô está comemorando no céu, digo, enxugando uma lágrima teimosa. Ele sempre soube que você chegaria lá. Lucas sorri, aquele sorriso que tanto me lembra Antônio. Não teria conseguido sem a senhora, vó. Sem seu apoio, sem sua força. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a brisa suave, o perfume do jasmim, o som distante de Marcos e Cláudia conversando na varanda. A vida, seguindo seu curso, como sempre fez. A mãe ligou ontem. Lucas diz finalmente, sua voz mais baixa. Enquanto a senhora estava na reunião do bingo. Sinto aquele aperto familiar no peito. E como ela está? Melhor, eu acho. A terapia parece estar ajudando. Ela disse que está pensando em voltar para São Paulo mês que vem, quando terminar o programa. Assinto absorvendo a informação. Cristina está em Campinas há 2 meses, em um programa intensivo de terapia, após um colapso nervoso que sofreu semanas depois do confronto em nossa casa. Não foi para a prisão. Nem eu nem Marcos quisemos levar o caso às últimas consequências legais. Em vez disso, com a orientação do doutor Alexandre e do assistente social, chegamos a um acordo. Cristina buscaria tratamento psicológico, devolveria todos os documentos e valores que havia tomado de mim e se manteria afastada temporariamente, até que todos estivéssemos emocionalmente preparados para tentar uma reconciliação. Como você se sentiria se ela voltasse? Pergunto a Lucas, estudando seu rosto. Ele considera a pergunta com seriedade. Confuso, eu acho. Parte de mim quer acreditar que ela mudou, que entendeu o que fez. Outra parte tem medo de baixar a guarda. Eu entendo, filho. Sinto o mesmo. E é verdade. O amor por uma filha nunca desaparece completamente, não importa o que aconteça. Mas a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de porcelana. Pode ser colado, mas as rachaduras sempre estarão lá, visíveis sob certa luz. Vamos dar um passo de cada vez,
Digo, apertando a mão de Lucas. Sem pressa, sem pressão. Marcos nos chama para o almoço. A mesa na varanda está linda, decorada com as flores do jardim que voltei a cuidar com dedicação. Juliana e a família não puderam vir de Portugal desta vez, mas participam por videochamada. A internet foi uma das primeiras coisas que reinstalamos na casa, junto com um novo telefone fixo. Durante o almoço, a conversa flui naturalmente. Falamos sobre o bebê que está chegando, sobre os planos de Lucas para a faculdade, sobre a possibilidade de Marcos e Cláudia se mudarem de volta para São Paulo no próximo ano. Em certo momento, quando Lucas está contando uma história engraçada sobre seu último dia na escola, olho ao redor e sou tomada por uma onda de gratidão tão intensa que quase tira meu fôlego. Esta casa, que quase perdi, está novamente cheia de vida, de risadas, de planos para o futuro. Depois do almoço, enquanto todos ajudam a recolher a louça, vou até o quartinho de ferramentas de Antônio. Transformei o local em um pequeno escritório para mim, com uma escrivaninha simples e uma cadeira confortável. É aqui que tenho escrito minhas memórias, um projeto que comecei há um mês, incentivada pelo grupo de terceira idade que passei a frequentar. Na parede, pendurei a foto do meu casamento com Antônio. Nós dois tão jovens, tão cheios de esperança. Ao lado, uma foto mais recente, de toda a família reunida no último Natal antes de sua morte. E agora, uma nova adição. A carta de aceitação de Lucas na faculdade, emoldurada com carinho. Pego meu caderno e escrevo a data de hoje. Há algo poderoso em registrar nossas histórias, em transformar experiências, mesmo as dolorosas, em palavras que podem ser revisitadas, compreendidas, talvez um dia compartilhadas. Hoje Lucas recebeu a confirmação da bolsa de estudos. Escrevo. O círculo se completa. O sonho que Antônio e eu tínhamos para nosso neto está se realizando, apesar de todos os obstáculos. Talvez, especialmente por causa deles. Faço uma pausa, refletindo sobre os últimos meses. Sobre como, aos 68 anos, fui forçada a redescobrir minha força, minha voz, minha capacidade de lutar pelo que é meu. Sobre como, ironicamente, a tentativa de me diminuir acabou me fazendo crescer. Cristina ligou para Lucas. Continuo escrevendo. Fala em voltar. Parte de mim ainda dói ao pensar nela, no que tentou fazer. Outra parte, talvez a parte que mais se parece com Antônio, quer acreditar em segundas chances, em redenção. Olho pela pequena janela do quartinho. No jardim, Lucas ajuda Marcos a limpar a churrasqueira, enquanto Cláudia descansa na cadeira de balanço, acariciando a barriga. Uma cena simples, cotidiana, preciosa. Não sei o que o futuro reserva para nossa família, escrevo. Se Cristina voltará verdadeiramente transformada, se conseguiremos reconstruir os laços quebrados. Mas sei que, seja qual for o caminho, não estarei sozinha para percorrê-lo. E sei, acima de tudo, que esta casa, cada tábua, cada tijolo, cada memória impregnada em suas paredes, continuará sendo um lar, meu lar, nosso lar. Fecho o caderno e volto para o jardim, para minha família. O sol da tarde lança sombras alongadas no gramado. O vento balança suavemente as folhas do jasmim. Em algum lugar, talvez não tão distante, imagino Antônio observando, satisfeito. Não é um final feliz perfeito, desses de contos de fadas. É algo mais real, mais verdadeiro. Um recomeço imperfeito, com cicatrizes ainda sensíveis, com perguntas ainda sem resposta, com um futuro incerto. Mas é o nosso recomeço. E por hoje, isso é mais que suficiente. Lucas me vê e sorri, acenando para que me junte a eles. Caminho pelo jardim que Antônio plantou, que cuidamos juntos por décadas, que agora cuido sozinha, mas nunca solitária. Cada passo é uma afirmação, cada respiração, uma vitória silenciosa, cada momento vivido plenamente. A verdadeira herança que ninguém jamais poderá tirar de mim. Sou Teresa Oliveira Santos. Sou filha, esposa, mãe, avó, quase bisavó. Sou dona da minha história, guardiã da minha dignidade, autora do meu destino. E enquanto houver força em mim, e agora sei que há muito mais do que imaginava, continuarei escrevendo esse destino, página por página, dia por dia, com a tinta indelével da resiliência.